Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu queria meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo vai anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista. E eu queria ver alguns pontos nesse episódio, então eu vou ler o texto. Diz assim, capítulo 1, verso 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Então nós temos um casal aqui que eram fiéis ao Senhor, independente daquilo que eles estavam vivendo. Porque naquela época uma mulher não ter filhos era considerada uma grande vergonha, ela era vista como uma pessoa incompleta, como uma pessoa incapaz. E mesmo assim, Isabel era irrepreensível diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que eles oravam e pediam ao Senhor para que as suas orações fossem atendidas. E nós vamos ver o que vai acontecer. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Ou seja, o tempo já tinha passado, o tempo natural já havia passado para eles. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima de incenso. Haviam muitos sacerdotes e que trabalhavam continuamente ali para oferecer os sacrifícios. E naquele dia, justamente naquele dia, o Senhor escolheu Zacarias para entrar no Santo dos Santos. E hoje, quando Jesus morreu, nós sabemos que o véu do templo se rasgou e nós temos acesso ao Pai através do sangue do Senhor que foi vertido na cruz do Calvário. Todos nós podemos estar na presença de Deus. E nós vamos ver que na presença de Deus, o Senhor vai falar ao seu filho. É quando entramos na presença do Senhor, é que o Senhor vai revelar para nós a sua vontade, o seu querer, a sua natureza. E como entrarmos na presença de Deus se nós não oramos, se nós não buscamos, se nós não lemos a palavra? Não podemos. Deus quer que nós venhamos a estar na sua presença, e para isso deve existir em nós essa vontade e essa decisão. Naquele dia, aquele sacerdote vai estar no Santo dos Santos, vai entrar na presença de Deus. E vamos ver o que vai acontecer. No verso 10, e chegando o momento da oferta de incenso, uma multidão de pessoas estava orando lá fora. É no meio da congregação, é no meio da igreja que o Senhor ordena a sua bênção. Nós não nos podemos afastar do convívio da igreja. O Senhor quer que nós venhamos a estar na sua casa. Vamos ter atenção a isso. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, em grande temor, e o dominou completamente. Imagine que bênção poder sentir o toque de Deus, poder ver a presença do Deus vivo. E isso deve gerar em nós não medo, mas temor, adoração. Devemos dar glórias a Deus, porque um dia Deus nos encontrou. E assim diz o versículo 12, assim que Zacarias o viu, ficou perplexo. E no verso 13 diz assim, entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Então, o anjo primeiro anunciou, olha, Zacarias, eu vi que você tem orado. A tua súplica foi atendida. O Senhor sempre ouve as nossas orações e Ele vai responder de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu propósito. Nada é em vão. Saiba que todas as suas lágrimas, todas as suas orações de anos ou de meses ou até mesmo na semana ou de hoje, Deus está recolhendo, está guardando para no momento oportuno responder. E nós devemos saber esperar pacientemente
a resposta do Senhor. E aí diz o verso 14: ele será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. O anjo vai discorrer quem vai ser esse filho que ele vai dar a Zacarias e a Isabel. Tá discorrendo como ele vai ser e quem ele vai ser. Ele será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. O projeto de Deus já estava feito. O Senhor agora traria à existência aquilo que não existe. Ele chamaria as coisas que não são como se fossem. É isso que Deus faz na nossa vida. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes às sabedorias dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então o anjo vai anunciar quem seria João e como João viria. O Senhor vai anunciar aquela maravilha diante da presença de Deus. Deus vai dizer: olha, eu escutei a tua oração, e é assim que vai acontecer, é assim que vai ser. E quando Deus quer nos falar, ele não deixa nada incompleto. O Senhor faz tudo perfeito e completo, e nós temos que prestar atenção e não sermos duvidosos nem incrédulos. É isso que o Senhor quer falar nesta manhã. Então Zacarias indagou ao anjo: como poderei certificar-me disso? Ele poderia perguntar assim: como isso acontecerá? Mas como? Ele queria ter certeza que aquilo ia acontecer. Ora, o anjo aparece para ele. O anjo discorre tudo, como vai ser a personalidade do seu filho, qual o propósito que ele viria, e ele vai perguntar: como poderei ter certeza disso? Quando eu paro para pensar nessa pergunta, eu me faço a pergunta a mim mesma. Quando nós temos dúvidas, a dúvida é uma porta para a incredulidade. A dúvida enfraquece a nossa fé. A dúvida faz com que nós percamos, nós venhamos a perder o nosso foco e o nosso alvo. Por que duvidamos? Porque não conhecemos a natureza, nem conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós entendemos quem é Deus e todos os seus atributos, nós passamos a confiar e a descansar, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Quando nós duvidamos e nós vamos ao caminho da incredulidade, porque muitas vezes não queremos ser frustrados na nossa alma. As nossas emoções, elas não são dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Não queremos que ninguém veja as nossas fraquezas. Queremos muitas vezes esconder para debaixo do tapete a realidade que nós estamos vivendo, a angústia, o desespero, a incredulidade ou até mesmo a adversidade. Pare! A Bíblia diz que nós devemos andar na luz. Se confessarmos os nossos pecados e andarmos na luz como Cristo andou na luz, então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando vivemos de aparência, quando queremos mostrar algo que não estamos sentindo, o Senhor não se agrada. Devemos às vezes estar em silêncio, mas nem sempre esse silêncio pode durar, porque como vamos testemunhar de um Deus vivo? Porque às vezes temos medo de lidar com as nossas frustrações. Será que temos medo de confiar? E se aquilo não acontecer como você imaginou na sua cabeça? O que vão falar de você? Se você age assim, eu quero te dar uma notícia: você não foi tocado pelo Espírito Santo, você não conhece ainda a natureza de Deus e você não entregou tudo na mão de Deus como deveria entregar. Porque o Senhor faz
como Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Quando temos medo de confiarmos e de entregarmos, é porque as nossas emoções estão dominando o nosso coração. Temos medo de lidarmos com as nossas frustrações, temos medo de acreditar. E se não acontecer, como é que eu vou me explicar? Ora, se não acontecer, Deus é Deus, não tenho que explicar. Simplesmente Deus está no controle de tudo. Quando você compreende isso, você não vai ser duvidoso, você vai aprender a entregar, você vai aprender a se submeter à vontade de Deus e ver que aquele momento de dificuldade vai ser para você alcançar a graça do Senhor, vai ser para você ser fortalecido na sua fé, vai ser para você ser engrandecido, para que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido na sua vida. E nós vamos ver que ele perguntou assim, ao que o anjo lhe explicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir falar e transmitir essas boas notícias. O anjo foi transmitir a ele boas notícias. Deus, através da sua palavra, tem sempre uma palavra de ânimo, tem as promessas dele. Por que duvidamos das suas promessas? Por que não acreditamos que Deus é imutável? Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho. Deus continua sendo o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. Deus é o mesmo que abriu o Jordão. Deus é o mesmo que mandou maná. Ele é o grande eu sou, que opera sinais e maravilhas no nosso meio. E por quê? Não acreditamos que ele pode agir na nossa vida também com sinais e maravilhas. Porque se ele não agir conforme a nossa vontade, vamos nos frustrar. E como vamos explicar isso para as pessoas? Eu quero te dizer, não tenho que explicar. Se você entender que Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Você vai descansar, você vai entregar tudo e não vai temer nada do que o homem possa dizer para você, porque o Senhor é Deus. E nós vamos ver, porém, eis que o que o anjo vai fazer, no verso 20, porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Então, nós vamos ver que ele ficou mudo. E lá no verso 62, nós vamos ver que ele fazia linguagem de sinais. Sugere também que ele ficou surdo. Isso acontece quando a incredulidade toma o nosso coração. Nós não conseguimos ouvir Deus, nem conseguimos falar aquilo que Deus quer que venhamos a falar, nem profetizamos, nem proclamamos as boas novas, porque somos dominados pelo nosso eu, pelas nossas vontades, pela nossa emoção. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Que fé é essa? É uma fé que repousa na soberania de Deus. É uma fé que se submete à sua vontade. Deus quer uma fé incondicional. Eles eram irrepreensíveis e no momento de alcançar a bênção ficaram receosos. No momento que aquele homem ia alcançar o favor de Deus, ele voltou para trás. Vamos ter cuidado, mas Deus é amoroso. Ele executou todo o seu projeto, independente da incredulidade daquele homem, porque o Senhor é soberano. Então, que hoje você possa entregar tudo nas mãos de Deus, o seu falar, o seu pensar e o seu agir, para que a dúvida seja arrancada. E nós vamos ver que aquele homem, aquele sacerdote, vai falar no dia da circuncisão de João. João vai nascer e no 8º dia ele é levado para ser circuncidado. Quando a promessa se cumpre, quando todas as coisas se cumprem, a sua boca ele vai ser tomado pelo Espírito Santo. A sua boca vai engrandecer o nome do Senhor e ele vai falar tudo o que ele tinha para falar acerca do seu filho e qual era o ministério que o Senhor estava dando. Deus fez infinitamente mais. Eles desejavam talvez um sacerdote que levaria o homem até Deus, mas Deus deu a ele um filho que seria profeta, que traria Deus até o homem. E hoje nós somos esses filhos que trazemos o Senhor para a humanidade. Nós somos João
abriu caminho para o Senhor vir, falou acerca do reino de Deus, sobre o arrependimento, e hoje nós devemos querer ser João, teremos testemunhar de Cristo para que o Senhor volte, para que a igreja seja recolhida e que nós venhamos a reinar. Nós devemos ser essa boca profética nesse mundo, que hoje você se levante em oração, que você não se cale, que você peça a Deus: Senhor, me dê ouvidos para ouvir a tua voz e boca para falar aquilo que está no teu coração. Prepara o meu coração para que a incredulidade e a dúvida seja arrancada, que eu não venha entender Deus com a minha mente, mas que eu venha ter uma fé que repouse na soberania de Deus, essa fé que confia que ainda que a terra não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que toda a terra trema, eu hei de confiar, porque eu sei que o meu Redentor vive. É isso que Deus quer fazer, que nós venhamos ser uma igreja fortalecida, cheia da graça, da misericórdia, da unção, para anunciarmos a volta de Cristo. João anunciou a vinda do Messias e nós temos que anunciar a volta do Senhor. Que hoje você não tenha medo de lidar com as suas frustrações, não minta, viva na luz, fale a verdade, mostre quem você é, aprenda a lidar com as suas deficiências, com as suas fraquezas, não tenha medo, que Deus irá nos fortalecer. Deus quer uma igreja forte, eficaz, que seja profética nesse mundo, para que o Senhor possa voltar. Eu quero colocar isso diante de Deus, que hoje você venha tirar toda a dúvida, porque a dúvida vai te levar à incredulidade. Não duvide do grande eu sou. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais tudo ele fará. E saiba que desde o dia que você aplicou o seu coração a orar, o Senhor já ouviu a tua oração. E no tempo oportuno, Ele irá responder. Essa é a confiança dos justos. Essa é a confiança que nós temos em Cristo Jesus. Que Ele tudo pode e tudo faz por nós. Tenha um bom dia em nome de Jesus.